Olá, tudo na paz do Senhor Jesus? Que maravilha, muito bênção mesmo, é muito bom poder estar nesse tempo junto com você e nós temos o nosso encontro marcado e graças a Deus eu espero que esteja sendo bom para você. Eu espero mesmo que esteja sendo interessante, que você esteja aprendendo, porque esse é o nosso propósito, esse é o meu objetivo, de poder ajudar você a vencer estas situações emocionais, a ser tratada nessa área que é tão delicada, né? E é tão séria, tanta gente sofrendo, passando por momentos difíceis, sem saber o que fazer na vida, sem saber como lidar com essas situações. E eu sei que esse tempo tem sido um tempo de muito fortalecimento para todos nós, um tempo de desafios, né? E como é bom saber que diante dos desafios nós podemos ter a graça de Deus, contar com a força do Senhor, né? E é bom demais mesmo, é muito bom. Bom saber que você está entrando aqui na live. Nós estamos na nossa maratona, né? Uma maratona de muito aprendizado, de muito estudo, de muito crescimento. E nós estamos hoje na nossa segunda live da maratona, uma live muito interessante, com um tema muito interessante. E é por isso que eu quero mesmo que você possa aproveitar agora nesse momento e mandar aí o aviãozinho para os seus amigos, porque nosso tema hoje promete, viu? Nosso tema hoje é muito forte, né? É bem forte mesmo e muita gente passa por essa situação. O tema de hoje vai ser muito legal. Espero sim que você esteja compartilhando com seus amigos. Bom demais! Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Arcoverde. Se você já me conhece, uma alegria revê-lo, poder estar junto com você. Eu quero, nessa maratona, onde nós estamos numa sequência de várias lives, tratando um assunto tão sério, e eu quero ensinar você a tratar suas dores e ficar livre da amargura, sim, ficar livre mesmo da amargura em 4 passos. Eu quero que você fique preparado para receber muito da parte de Deus e da parte desse como um canal nas mãos do Senhor. Então, hoje o nosso tema é as dores não tratadas. O que é que as dores não tratadas elas produzem na vida do ser humano? O que é que as dores não tratadas elas repercutem na vida do homem? E quando eu digo homem, obviamente, do homem, da mulher. Dores não tratadas, elas não se resumem apenas ao homem na sua fase adulta. Às vezes, a criança já pela sua vivência social, né, pelo seu núcleo familiar, quando nós observamos, né, e quando vamos perceber, a família ela é a base, ela é essa célula máter, né, da nossa existência terrena, é onde nós temos as nossas experiências positivas, experiências negativas, e dentro desse somatório de experiências, desse somatório de situações que muitas vezes elas surgem, as pessoas vão sendo feridas, e essas feridas emocionais, essas feridas, às vezes feridas por causa de um abuso, né? De um abuso sexual, por exemplo, às vezes por causa de palavras que ela ouviu, às vezes feridas, e elas vão ficando tão profundas, isso é tão sério. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, até porque quando nós começamos a parar um pouquinho para pensar que essas dores emocionais, que essas dores não tratadas, elas precisam de uma atenção, elas precisam ser observadas. E o que é que são essas dores não tratadas? E o que é que elas repercutem na nossa vida? O que é que elas influenciam na vida
de um ser humano. E aí, é como eu estava dizendo, ela vem não apenas da idade adulta, muitas vezes essas dores ela está lá na adolescência ou na infância, quando as experiências negativas elas começam a ser absorvidas, começam a ser introjetadas mesmo nas emoções, e aquela criança, por exemplo, ela vai crescendo com marcas, né, com feridas. E é interessante porque eu quero compartilhar com você, e eu quero que você, nessa hora, nesse momento, possa entender claramente que dores são essas, que feridas são essas, e como é que isso é processado na vida do ser humano. Então a gente está começando mesmo nesse momento, e eu quero que você fique bem aberto para receber muito essas dores que vêm lá, muitas vezes da infância, ou às vezes dentro de um contexto na adolescência. Já parou para pensar quantos adolescentes, por causa de algo que é diferente, por exemplo, às vezes o adolescente tem um jeito um pouco mais calado, ou o adolescente tem alguma situação física, e aí aquele adolescente chega no ambiente do colégio, e os colegas muitas vezes começam a identificar logo, né? Se ele tem algo que chama atenção no rosto, por exemplo, aquelas pessoas elas pegam aquilo, elas começam a denegrir, começam a colocar, às vezes, palavras pesadas, e aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele ser humano, ele começa a se ver numa condição de complexos, se ver numa condição de sofrimento emocional, sofrimento psicológico. Por causa de quê? Por causa de situações no relacionamento. Nesses dias eu estava acompanhando um caso de uma senhora. E é interessante porque eu gosto de compartilhar essas situações, até porque isso eu sei que vai estar ajudando você. E essa senhora, ela estava, durante todo o tempo ou grande parte da sua vida, ela escondia um segredo. Ela escondia algo e ela estava ali sofrendo. No caso dessa senhora, ainda quando criança, ela sofreu abuso sexual. E aquele abuso sexual, aquela recorrência daquelas situações quando ainda já pequenina, ela foi sofrendo e ela cresceu, ela constituiu família, e Deus me dá a oportunidade de poder ajudar muitas pessoas, e eu fico feliz por isso, de poder ajudar muitas pessoas que estão vivendo muitas vezes essas dores. E às vezes essas dores, elas não são tratadas. E porque elas não são tratadas, há um sofrimento. E um sofrimento que muitas vezes, como essa senhora mesmo, que há poucos meses atrás compartilhou do seu sofrimento, compartilhou da sua dor, compartilhou daquilo que ela estava vivendo. E aí, é muito bom poder observar que quando nós vamos vivendo esse tratamento, né, emocional, espiritual, pela palavra de Deus, e eu pude ouvir esses dias dela algo bem interessante. Ela manteve contato, ligou para mim e ela disse: olha, saiu um peso de mim, saiu um peso tão grande de mim. E eu fiquei muito feliz em ouvir aquele depoimento já de uma senhora, e ela compartilhando que sofreu um abuso, mas que ela abriu o coração, aquela dor que ela estava sentindo, ou que ela sentia na sua vida, na sua trajetória, ela não estava sendo tratada até que a luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz da palavra chegou. Sabe que isso é muito importante para nós? O caso daquele adolescente que eu estava falando, muitas vezes ele está sofrendo, e o nome que normalmente todos nós já sabemos é o bullying. Muitas vezes o adolescente está sofrendo o bullying, e isso também está trazendo dores, sofrimentos emocionais.
No caso daquela senhora, era um abuso sexual, mas aquilo estava trazendo dores, sofrimento emocional. Mas quando a luz do entendimento, do conhecimento, e é por isso que eu digo, eu estou aqui para ajudar você nessa maratona, para tratar você nessa maratona, para que você identifique, para que você seja tratado nessas dores, e que você possa ficar livre dessa amargura, livre desse ressentimento. E no final da nossa live, eu quero estar fazendo um convite especial para você. Mas vamos continuar aqui com você, eu quero continuar compartilhando com você. Quando a luz do conhecimento chega, essas dores emocionais, elas encontram o lugar do tratamento. Tem um texto na Bíblia que eu acho interessantíssimo e maravilhoso. Se encontra no livro de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 21. Tiago diz assim, olha o que Tiago diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Deixa eu te dizer, a nossa alma é o psique, né? E é por isso que até identificando para você algo bem interessante, nessas dores não tratadas, elas são dores emocionais, são dores dentro de um contexto muitas vezes também espiritual, dentro, né, de pessoas que estão tão abaladas e tão afetadas emocionalmente que elas começam a viver um declínio espiritual. E é interessante porque esse declínio espiritual, essas dores, quando elas são confrontadas com a verdade, quando você começa a entender a verdade da palavra, sabe, algo maravilhoso acontece. Sabe por quê? Porque essa palavra ela é poderosa para quê? Para salvar a vossa alma, seu psique, as suas emoções. Então, quando nós colocamos, né? A Bíblia mesmo está dizendo, coloca para fora a impureza, o acúmulo de maldade. E aí é algo muito importante. Por quê? Porque essas dores, elas são dores que precisam ser colocadas para fora. Mas colocadas para fora de que modo? De um modo assertivo, de um modo correto. Sabe, esse tratamento das dores, ele precisa acontecer rápido. Ele precisa estar muito bem tratado. Porque, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Quero compartilhar algo com você. Há muitos anos atrás, eu comecei a sentir uma dor. E aí eu vou trazer um contexto natural para que você entenda um contexto espiritual. Para que você entenda algo que vai transformar a sua vida. Eu estava sentindo algumas dores no joelho. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia andar dentro de livremente, normalmente. Por quê? Porque quando eu dava um passo, o joelho doeu. A dor forte. Chegou um ponto que eu disse, meu Deus, eu preciso procurar rapidamente um especialista. Preciso procurar rapidamente um médico que entenda bem dessa dor que eu estou sentindo. A dor no joelho. Olha que sério. A dor que eu estou sentindo é no joelho. E aí, marquei, fui lá para ele, um especialista em joelho. Aquele homem, ele olha para mim, disse, posso te examinar? E ele faz aquele exame, pega no meu joelho. Quando ele aperta o joelho, a dor aumenta seriamente. Deixa eu te dizer uma coisa. É bem possível que nessa nossa maratona, nessas nossas lives, né, que serão 9 lives que nós vamos estar ao longo dessa semana agora e da próxima semana trabalhando nessa temática. Pode ser que em algum momento algo seja tocado, aperte essa área que você está sentindo dor e você pode sentir essa dor. E naquela hora, quando aquele homem apertou, disse, ô abençoado, já apertou exatamente na dor.
Agora presta atenção nisso. Você apertou aonde? Exatamente na dor. Agora aí é que é o detalhe. Aquele homem olhou para mim e ele disse assim: olha, você precisa ir no dentista. Eu olhei para aquele homem e eu disse: como assim? Você precisa ir no dentista? Eu disse: meu Deus. Me explique, por favor, porque ele disse: preste atenção. Essa dor que você está sentindo no joelho, possivelmente é alguma inflamação no dente. Olha que coisa. Possivelmente essa dor que você está sentindo no joelho é uma inflamação no dente ou na garganta. Mas vá logo no dentista. E aí, gente, veja que coisa interessante. Olha que ponto-chave aqui para nós. Às vezes nós estamos sentindo dores, e essas dores, muitas vezes, elas parecem a nós que é o joelho. Parecem para nós que é o joelho. Mas pode ser o dente. Às vezes você pode estar sentindo, mulher, uma dor emocional em relação ao seu marido. E eu me lembro algo bem interessante em relação ao seu relacionamento. E eu estava um dia acompanhando um casal. E aquele casal, eles eram um casal de noivos. E aquele homem estava muito preocupado, porque a sua noiva, de vez em quando eles estavam em determinado momento da vida, no relacionamento, alguma conversa surgia, e tinha uma hora que ela vinha com uma raiva que ele não sabia explicar. Que história é essa? O que é que eu estou fazendo para você? E eles vieram para um aconselhamento. Vieram para o aconselhamento, começaram a compartilhar, e eu fiz uma pergunta para ela. Fiz uma pergunta: como é o seu relacionamento com o seu pai? Naquela hora ela parou. E ela disse assim: como assim, meu relacionamento com meu pai? Como assim, eu não estou entendendo? Eu disse: sim. Conta pra mim, você teve algum problema com seu pai? Como é que você acha, como é que você vê que era o tratamento do seu pai com a sua mãe? Naquela hora ela parou. E ela começou a chorar. Chorando. E ela disse pra mim, olha, agora eu quero compartilhar uma coisa. Eu via meu pai agredindo minha mãe. Eu via meu pai com agressões. Quando ele começava a falar de um determinado jeito com ela, eu já sabia que aquilo ia terminar em uma briga e em uma agressão. E enquanto ela falava, chorando, enquanto ela estava aos prantos, né? Chorando naquele momento compulsivamente, lembrando da situação que acontecia lá na casa dela com o seu pai. Aquele homem, um jovem que estava ali no aconselhamento, começou a olhar para ela e depois virou para mim e disse: olha, eu agora estou entendendo por que ela está agindo assim comigo. Eu nunca cheguei nem perto de agredir ela, mas algumas vezes que eu falava um pouco mais forte, ela vinha com uma força ainda maior e a briga começava. E ali ele disse: agora eu sei e agora eu estou entendendo. E o melhor disso tudo é que pela palavra, pelo conhecimento desse passo a passo, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela jovem, ela disse: a partir de hoje, e eles fizeram uma aliança diante de Deus. O que é uma aliança diante de Deus? Um trato, um acordo celestial. E eles chegaram a um ponto em comum. E ela abriu o coração. E deixa eu te dizer, eles já são casados há muitos anos. E eles vivem, graças a Deus, muito bem. Eu os acompanho.
e eu vejo como a restauração aconteceu. Aquela mulher, aquela jovem, ela tinha uma dor nela. E aquela dor que ela tinha era a dor de ver muitas vezes o seu pai agredindo a sua mãe. E na mesma hora ela começava a colocar, ou começava a vir inconscientemente nela, aquela ideia de que, isso vai acontecer também comigo, olha que coisa séria. E aquele noivo dela não tinha intenção alguma, pelo contrário, tinha uma atitude completamente diferente. Uma pessoa de Deus, uma pessoa restaurada em Deus. Então guarde isso, isso é muito importante. Às vezes existe a dor, existe algo que está acontecendo, mas você está sentindo a dor, como eu disse, no joelho, mas ela pode estar sendo no dente. E o que é que você deve tratar? Preste atenção nisso. O que é que deve ser tratado? Deve ser tratado, nesse caso, o joelho ou deve ser tratado o dente? Ei, quando nós entendemos e vamos para a raiz do problema, quando nós vamos para a raiz da dor, quando vamos para a raiz da situação e aplicamos o remédio certo, sabe, algo acontece, a restauração acontece, gente. E eu quero aqui, nessa nossa maratona, aplicar e demonstrar para você esses remédios. E eu quero que você entenda isso. Deixa eu dizer para você. Fui no médico, fui no dentista. Cheguei no dentista, ele fez uma observação. Pela percepção clínica, identificou alguns detalhes e disse, eu vou tirar um raio-x aqui. E ele tirou um raio-x. Quer saber? Já sabe, né, a história, né? O final da história você já sabe. Aquele problema que eu tinha não era o joelho, de fato. Era uma situação no dente. 2 dentes. E eu precisei fazer canal. Olha para aí que situação, que coisa. Então, guarde isso, isso é muito sério. Identificar o ponto-chave dessa dor. Essa dor vai causar o quê? Aí tem gente que diz assim, não, mas eu tenho barreiras para tratar essa dor. Às vezes ela coloca a barreira da vergonha. Ela diz, esse assunto, eu tenho vergonha de entrar nesse assunto. Eu tenho vergonha de abordar isso. Eu tenho vergonha de dizer para o meu noivo essa situação. Eu tenho vergonha de dizer para um especialista o que eu estou passando. Se eu tivesse ficado com vergonha de dizer para aquele médico o que eu estava sentindo, até hoje eu estava mancando. Sabe que tem muita gente no relacionamento, tem muita gente na sua vida, tem muita gente na sua vivência andando mancando. Sabe por quê? Porque não está tratando as suas dores. Essas dores emocionais. Deixa eu dizer para você, eu fiz uma relação aqui de alguns detalhes que eu queria ampliar aqui com você, só para a gente fechar esse entendimento sobre essas dores não tratadas. E o tema nosso é esse mesmo, dores não tratadas, que camuflam sentimentos, olha que interessante, e provocam grandes males. Aquele problema no joelho era, na verdade, uma camuflagem de algo que estava doendo ali também, mas a causa estava aqui. Observe isso agora no seu relacionamento. Observe isso agora nas suas emoções. Observe agora isso dentro do seu contexto familiar. Até na igreja. Observe isso. Às vezes pessoas, elas dizem, elas estão indo, né, de lugar em lugar, estão indo de relacionamento em relacionamento, mas as suas dores não foram tratadas. E sabe o que acontece? A dor não tratada vai trazer para você um sofrimento e vai provocar males. E aí sabe o que acontece? Tem gente que ela não está tratada nas suas dores emocionais, ela não entendeu o posicionamento que precisa ter. E o que acontece? O que é que ela faz? Ela começa a andar e de relacionamento em relacionamento e parece algo cíclico. Já percebeu? Parece que é algo cíclico. Algo que vai acontecendo num ciclo vicioso da infelicidade. Por quê? Porque essa dor nunca deixa ela ser feliz. Essa dor traz para ela um vazio tão grande e ela nunca deixa ser feliz e ainda tem mais.
ela ainda tem mais. Essa dor, que é um sofrimento emocional, pode trazer, inclusive, doenças psicossomáticas. Se nós formos observar as bases de formação dessa palavra, que está relacionada no grego, inclusive, está relacionada à psique e ao corpo. Pessoas estão ficando doentes no corpo por causa da sua alma ferida, da sua alma não tratada, não restaurada. E como é que essa psique, essa alma não tratada vai influenciar? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para você. Você já passou por uma situação, você estava tranquilo na sua casa e alguém chegou, bateu na porta, rápido, entrou na porta e disse: fulano está morrendo. Um exemplo, Deus o livre. Vai, vamos lá, um exemplo, fulano está morrendo. Você levou um susto tão grande e vem logo uma dor de cabeça. Você começou a sentir mal, o estômago começou a ser afetado diretamente. O que foi isso? Foi uma informação. Alguém deu um murro no seu estômago? Não. Alguém bateu na sua cabeça, deu um murro na sua cabeça? Não. Mas uma informação, uma mensagem, uma palavra, um ato, um gesto. Pá! Foi confrontador para você. E isso reverberou, repercutiu dentro de você. E isso causou uma desestabilidade no seu organismo que trouxe uma dor. Agora imagine alguém que vive isso. Vive uma dor não tratada. E vive um contexto de relacionamento complicado. Isso vai aumentando dentro de si. Resultado para muitas pessoas diante dessa situação. Eu fiz uma lista aqui, uma lista básica para você em relação ao perigo dessas dores não tratadas. Ao perigo dessas dores que camuflam, né? Deixam os sentimentos camuflados, ficam até lhe levando para uma situação de engano mesmo. Às vezes você tá dizendo assim: a causa é o meu marido, a causa desses meus problemas é meu marido, quando na verdade não é. É uma causa que você já tem, que já tá doendo há muito tempo, que não foi tratada. Só para você perceber, o que é que esses sofrimentos emocionais eles podem causar? Ansiedade. Alguém em sofrimento emocional pode sofrer, pode ter dentro de si ansiedade. Irritabilidade, já viu? Alguém que vive constantemente, já está a tampa da chaleira já está quase explodindo, ou já explodiu. Irritabilidade. Impaciência. Dores não tratadas podem trazer esses resultados. Impaciência. Tristeza. Falta de interesse sexual. Olha pra aí que coisa séria. A dor não tratada. Falta de interesse sexual. Casamentos agora. Mulher vivendo sem nenhuma vontade pelo seu marido. Marido vivendo sem nenhuma vontade pela sua mulher. Muito sério. Exaustão. E aí, outra falta de interesse. Às vezes não é só sexual, não. Às vezes é a falta de interesse pela própria vida. E deixa eu te dizer, isso é muito sério. Então, o que é importante para cada um de nós? Não deixe. Eu quero, hoje, na nossa live, nesse nosso momento, eu quero convidar uma pessoa para entrar. Dores não tratadas. Procure abrir o seu coração. Lembra daquela senhora que foi abusada quando criança? Ela guardou isso durante anos. Dezenas de anos. Só com ela. E no dia que ela colocou para fora, com alguém de confiança, ela já não conseguiria mais tratar algumas outras questões. Mas eu vou dizer para você uma coisa.
Ali ela colocou para fora. Deixa eu dizer para você, tem muitos divórcios acontecendo, tem muitas situações. Por quê? Porque as dores não estão sendo tratadas. Quando na verdade não era nem necessário haver o divórcio, não era nem necessário haver a separação. Por quê? Porque os dois estavam doentes. Então, uma chave importante para você hoje, para você guardar hoje, nesse nosso momento, é: procure ajuda, abra o seu coração, procure um especialista. Agora, lembre-se que o especialista maior é Deus. Pare um pouco, busque a Deus. Mas você precisa também de buscar pessoas que ajudam e que podem te ajudar a vencer tudo isso. Lembre-se da palavra. Lembra que eu li logo no início? A palavra é poderosa para te restaurar. Existe um texto lá em Jeremias, para você ver como essa questão das dores emocionais, elas são sérias. Jeremias capítulo 4 diz assim: o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade é amarga, porque atinge até o próprio coração. Oh, meu coração, verso 19. Me contorço em dores. Olha que sofrimento esse homem, esse povo estava passando. Me contorço em dores. O meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves. Oh, minha alma, ouves. Então deixa eu dizer para você, se está dessa forma, se as paredes do seu coração, como diz aqui o profeta Jeremias, se está em dores, busque ajuda. Provérbios capítulo 17, verso 17 diz: em todo tempo ama um amigo, mas na angústia nasce um irmão. Busque a Deus, busque, sabe assim, faça esse trabalhar vertical e faça esse trabalhar horizontal. Vai lhe ajudar muito para curar, tratar essas dores. E não viver esses males que essas dores provocam. Amém? Deixo para você essa mensagem hoje. Quero fazer um convite aqui. Vamos lá. Fazer um convite especial. Só quero lembrar você. Quero te ajudar a tratar suas dores e você ficar livre da amargura em 4 passos. Que maravilha. Luciana Lins. Olá, pastor, tudo bem? Como vai? Olá, minha filha, tudo bem? Que maravilha. Pode baixar um pouquinho mais a sua tela. Posso. Pronto, que bom. Luciana, antes de tudo, antes de falar, né, de continuar no nosso tema, eu quero saber de você, né? Como é que você me conheceu, né? Como é que foi conhecer Cristiana Arcoverde? Nossa, foi uma grata surpresa, né? Eu morava em Salvador e fazia um ano, mais ou menos, que eu estava fazendo rema lá na igreja do Verbo da Vida, que é de Vânia e pastor Raimundo. E o senhor tinha ido dar um curso lá para liderança, essas coisas. E eu tinha ido na igreja naquele dia para me despedir deles, porque eu tinha recebido uma direção de voltar para Recife. Eu sou daqui de Recife, mas já fazia 12 anos que eu não estava aqui. E aquele ano tinha sido um ano que eu tinha me separado e tinha sido um ano assim, de muita restauração, né? O Rema foi palavra na veia naquele ano para mim. E eu, apesar de, em nível racional, não querer voltar para Recife naquele momento, porque aquela era a situação mais confortável, onde eu estava, de receber a palavra, de ter aquelas pessoas, eu tinha recebido uma direção de Deus de voltar para aqui. E aí eu tinha ido para dizer a eles que estava voltando. E aí, coincidência, isso é para os outros, né? A gente não acredita nisso. O senhor estava lá nesse final de semana e na hora que eu estava falando, pastor Raimundo, ele me levou no gabinete e aí me apresentou ao senhor. Eu disse, olha, uma ovelha minha está indo para Recife, não sei o que. Aí nos apresentou, o senhor pegou meu telefone. Foi assim que eu conheci. Olha aí, que maravilha. Agora, Lu, vamos lá. A gente está falando hoje, né, o nosso tema, dores não tratadas, né, e essas dores que camuflam sentimentos e grandes males. Você falou aí para mim, para todos nós, que passou por um processo de separação.
né? Sim. Por um divórcio. Tava doendo muito, Lu, antes do divórcio. Como é que foi esse teu processo todo? Compartilha com a gente um pouquinho. Pastor, foi um processo, foi um processo bem complicado. Doeu muito, sim, até porque quando a gente casa crendo que é para a vida toda, né? E a gente casa pensando que isso é uma vez só. Então, eu levei ao máximo que eu pude, de todas as formas se tentou contornar a situação, mas realmente não foi possível. E eu já quero dizer assim que isso, inclusive, foi uma das coisas que me causou muita dor, né? O de aceitar, no meu caso, de que eu tinha me separado, né? Então, assim, Uhum. eu me separei na ocasião gostando, né, do meu marido, tudo, mas porque era uma medida de proteção para mim, né? Era uma questão de Uhum. sanidade mental. Mas, então, assim, foi bem difícil. E dentro do processo, como a gente está falando aqui, né, de dores, eu tenho 4, assim, que Sim. eu me lembro. A primeira me causou muita tristeza, porque era um sonho que eu tinha, e é um sonho que acabou muito cedo, porque meu casamento ele só durou 15 meses, né? E aí, Sim. eu só imagine o que é para uma pessoa que é cristã, que acredita, né, que o casamento, ele é uma promessa de Deus na vida da gente, né? Que tem que dar certo. Como eu me sentia fracassada naquele momento pelo meu não ter dado certo, né? Então existia essa tristeza por um sonho que acabou muito rápido. O tempo, né? Era uma coisa que pesava muito para mim pela questão, porque eu dizia assim, poxa, 15 meses eu mesma, né? Quando eu falava ou alguma coisa assim, vinha um sentimento muito grande de vergonha. Porque quando você diz assim, qualquer pessoa Sim. diz, você foi casada? Quanto tempo você foi casada? Não, 15 meses. A pessoa, por mais que a pessoa disfarce, ela já faz uma cara, né? Então, assim, minha mente também me condenava, né? Por isso, por só ter Uhum. durado 15 meses. Então, assim, a tristeza, a vergonha da sociedade e principalmente do meio, né? Do nosso meio, pelo que a gente crê e pelo que a gente prega. Então, eu era a primeira a me condenar nesse sentido. Uma outra dor que eu sentia muito grande era a dor da culpa, né? Porque eu me culpava por ter durado tão pouco, né? E aí, com o tempo é que você vai entendendo que a culpa não só é sua, né? Porque um casamento não é feito só de um lado, é feito de dois. Mas aqui eu já relacionei com o senhor 4 dores, né? Vergonha, Sim. culpa, tristeza, desesperança. Foi muito emblemático, assim, porque eu me casei, eu comecei a trabalhar desde muito cedo e foquei muito na minha carreira profissional. E quando eu casei, eu realmente acreditei que eu tinha encontrado a pessoa e que aquilo era para a vida toda, né? E aí foi quando isso não aconteceu, acabou chegando no fim do casamento. Isso me causou uma desesperança muito grande, uma desilusão. E, novamente, vem a Uhum. questão, né, do meu. Eu tinha 40 anos na época. E aí eu disse assim, nossa, com 40 anos eu estou me separando, não vai dar mais tempo de fazer nada. Como é que vai dar tempo de eu ter uma família, de eu ter filhos? Então, imagine, é peso sobre peso, né? E aí, mas Uhum. assim, Deus é muito maravilhoso, né? E eu acho que uma Oh, das coisas que foi muito importante em todo esse processo foi a obediência, né? sim. E nesse caminho de voltar para Recife, apesar da minha família ser daqui, né, estar aqui, você nunca quer voltar para casa ou para o meio das pessoas que lhe conhecem derrotado, com um casamento que não deu Uhum. certo, né? E com todas essas coisas que eu Uhum. lhe falei. Então, ainda existia esse peso. Então, veja, tristeza, desesperança, vergonha, culpa, mas eu tinha Deus e eu confiava nele. E se ele disse vai, Uhum. eu voltei, né? E aí, enfim, cheguei aqui em Recife, você vai tratando e Deus vai tratando essas coisas com você. E eu vou lhe dizer assim, realmente essa questão eu só consegui tratar e entender
quando você começa a ter esse relacionamento com Deus. Porque eu acho que a primeira que eu precisei, que eu consegui me libertar, foi a vergonha. Porque a vergonha que eu Sim. tinha de ser julgada, como é que eu tinha tido um casamento que só tinha durado 15 meses, né? Que vinha com uma dor aí camuflada, como está aí no seu título, né, no tema que o senhor está debatendo hoje, por uma culpa que minha própria mente me condenava pelas coisas que eu acreditava. Sim. E como é que eu achei a saída para isso aí? Porque no meu relacionamento com Deus, eu procuro ser obediente. E em determinado momento, eu entendi que eu hoje, pastor, não me preocupo mais com o que as pessoas pensam de mim. Eu hoje só me preocupo se o que eu estou fazendo agrada a Deus. Se agrada a Ele, se está de acordo com aquilo que Ele tem para mim, então o que as outras pessoas que estão ao meu redor vão pensar, para mim passa a ser secundário. Então eu acho que isso foi a primeira coisa assim, mais libertadora, né? E eu quero até assim dizer, para não causar nenhuma dúvida, então você está dizendo que eu continuo acreditando que casamento tem que ser para a vida toda, mas isso é uma conversa que seria até para uma outra live, mas a minha questão é que eu estava muito tranquila quando eu tomei essa decisão de me separar, porque Deus me deu essa direção. Eu tinha essa permissão, eu fui conduzida para isso pela pessoa que era meu pastor na época, tal. Então essa era a única certeza. Quando tudo está ruim, tem uma coisa que você pode fazer, é botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, pelo menos isso foi feito de uma forma correta, né? Você falou uma coisa muito importante aquilo. Eu quero destacar para os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo aqui agora. Às vezes as pessoas elas têm uma dor, elas estão sofrendo, né? Uma dor emocional num relacionamento, por exemplo, como a Luciana está fazendo esse relato, né? Eu até agradeço, Lu, pela sua ousadia em poder participar aqui publicamente, né? Porque eu sei que isso também é importante para ajudar pessoas, né? Inclusive dentro desse tema que a gente está tratando. Mas uma coisa que é muito importante é você não enfrentar determinadas lutas sozinho, né? Nesse contexto, quando você fala, Lu, que buscou em primeiro lugar Deus, né? E tem tudo, inclusive, a ver com esse ponto que eu coloquei hoje mesmo na live aqui, né? No nosso momento. Que é o quê? Que é ter essa busca vertical, né? Em primeiro lugar. Porque Deus é sobre tudo, né? E sobre todos. Então, Ele vai estar operando em nossa vida, vai nos tratar. Mas é muito importante também a ajuda de um especialista, de alguém que possa, né, de fato, te ajudar a entender algumas coisas. Porque tem uma hora que você pode ficar meio que travada. E isso que você acabou de dizer, que na época, né, você teve apoio, né, do seu pastor, né, na condução, de até mesmo entender, peraí, essa situação que está acontecendo no relacionamento, né, será que encontra um respaldo para que possa ter uma decisão como essa, né? Então, o apoio de alguém que é um especialista vai, de fato, trazer essa identificação mais clara, né? Para te ajudar nesse contexto. Aí, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Diga. Você quer falar alguma coisa? Não. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você veio para Recife, você, né, está nessa caminhada e Deus tem trazido no meu coração já há muito tempo esse tema. É uma mensagem que Deus colocou na minha vida para tratar pessoas. Inclusive, lancei um livro. Inclusive, estou fazendo essa maratona aqui, né, das nossas lives, né, nesse período. E eu espero que esteja assim. Eu sei que está sendo bom para muita gente está falando. E eu sei mesmo que Lu está aqui compartilhando, trazendo seu depoimento. No que te ajudou, Lu, para poder tratar essas dores, essa mensagem? Livres da Amargura. Pastor, Livros da Amargura, quando eu tive contato com esse livro, ele veio para me trazer mais profundidade de coisas que eu já estava vivendo. Entendeu? Como, por exemplo, ontem o senhor estava falando dos estágios que existe, dos estágios das dores, né? De semente, da raiz, enfim, e é exatamente assim. Então, assim, o livro, ele veio para amplificar, né? Para trazer o conhecimento daquilo que antes era só sentimento. Então, eu consegui colocar as coisas como se fosse numa ordem racional, poder entender, entendeu? E dizer e colocar as coisas em cada um dos lugares. Então,
para mim, livre da amargura, ele veio tipo para coroar, me ajudar nesse sentido de uma coisa que Deus já vinha, né, tratando comigo. Porque como eu disse ao Senhor, de várias dores que você sente dentro de uma separação, a primeira que eu tive que eu me curei, né, foi da vergonha. Como se eu sei que eu estou bem com Deus e que isso aqui, que as outras pessoas nesse momento estão sentindo, ok. E aí, a partir desse momento, eu mesma me perdoar. Porque, às vezes, existe a questão, como o senhor mesmo está falando hoje, nossa, eu acho muito, muito interessante. Dores camufladas. Às vezes, você acha que tem uma determinada dor e é outra coisa que está fazendo aquilo acontecer. Né? Então, muitas vezes, eu dizia assim, porque as pessoas me julgam. Mas o que estava doendo não era as pessoas me julgarem, era porque eu me sentia culpada. Eu mesma me culpava, né, pela questão de não ter dado certo, pela minha crença, por acreditar que tem que ser para a vida toda. Então, assim, minha salvação foi Deus. Ele entrou ali, sabe, como uma espada, dividindo medula, alma e espírito. Alma e espírito juntas medulas. Foi exatamente ali, sabe? E foi tratando. Então, primeiro saiu a vergonha. Quando saiu a vergonha, aí saiu a culpa. Né? E aí você começa, a tristeza vai saindo porque você vai tirando o peso, você vai tirando esses pesos de dentro da bolsa, sabe? E aí a tristeza vai saindo e vai voltando a alegria, porque a tristeza, ela pesa, ela envelhece, sabe? E isso que o senhor falou é muito verdade, você acaba somatizando outras coisas, outras doenças que são do corpo, né? Porque nós somos somos 3 em 1, corpo, alma e espírito, mas se um não está bem, os outros vão definhando ali. Então, foi isso. Foi tratar a vergonha, depois a culpa. Aí a tristeza foi saindo, foi dando espaço para a alegria novamente. E para a esperança de acreditar que eu posso sonhar, que existe uma coisa, entendeu? Para mim. E aí você vai se tratando, você vai melhorando, porque quando as coisas acontecem, não é só por culpa de um, né? É por dois. E aí você vai melhorando como pessoa. Olhe, feliz do varão quando eu encontrar e ele me encontrar, viu? Muito bom. E bom porque vai lhe encontrar curada, Isso. livre da amargura, livre, restaurada, livre do ressentimento. Porque essa é a vontade de Deus, né, Lu? Porque, pastor, uma coisa e às vezes as pessoas... Fale, pode falar. Pode falar. Não, diga, pode falar. Porque às vezes tem uma coisa, né, que a gente diz assim, sonhar o sonho de casar é o sonho de, eu acho que muitas mulheres, né? Não é que seja uma obrigação, mas normalmente é isso que acontece. E é o meu também. Mas eu não queria que isso acontecesse de uma forma que eu nunca esperei. Durante muito tempo eu pensei em não casar, mas hoje é uma coisa que eu voltei a nutrir essa vontade, eu tenho esse desejo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a questão do casamento, não ter ele como a pessoa que vai chegar para você, que vai resolver os seus problemas. E eu acho que isso pode ser o maior erro de todos, entendeu? Eu acho que a amargura, as coisas, falando nessa situação, nesse contexto que eu estou lhe dizendo, eu sempre soube que não seria quando encontrasse uma outra pessoa que iria... Eu tinha que me preparar, sabe? Cuidar dessas coisas, porque o próximo, nossa, vai ser muito bom. Muito bom. E é isso, ó. E é uma chave importante, né? Até porque é o seguinte, quem tá só... Muitas vezes, claro que as pessoas reagem diferente, mas essa falta, eu até cheguei a falar, né, na primeira etapa, na primeira parte, no primeiro bloco da nossa live, eu cheguei até a falar sobre isso, né? A falta de entusiasmo por determinadas áreas, né? Às vezes a área profissional, às vezes pela vida, às vezes pelo próprio relacionamento, né? Enquanto a dor está muito latente, tem pessoas que elas reagem não querendo mais, né? E nem pensando mais na possibilidade. Então, de certo modo, é um gatilho de segurança, mas que seja a partir de um tratamento, de uma busca de uma restauração. Né? Claro que todo ser humano tem a sua escolha, tem a sua decisão. Mas é muito bom quando você
se trata para tomar uma decisão tratado, né? Às vezes, as pessoas elas tendem não, eu vou agora ser radical. Eu agora vou partir para cima e vou cortar tudo dessa possibilidade agora. Não quero mais saber disso. Vou adotar o celibato, por exemplo. Alguém que, né? Dentro de um contexto da própria vivência, né? Não é obrigatório um celibato no contexto religioso. Não. Mas vou adotar esse ato, né? De não querer mais relacionamento, de não querer mais casar, por exemplo. Mas por quê? Porque a dor está muito grande. Mas quando essa dor, essa ferida, ela vai sendo tratada, é como se os olhos vão se abrindo para uma maturidade, para uma vivência agora já diferente, né? Agora você traz consigo o quê? Você traz consigo uma cicatriz, na verdade, né? Algo que um dia foi cortado, um dia doeu, um dia foi machucado, mas você colocou o bálsamo certo, você colocou o remédio certo, você deixou seu coração, a sua alma, né, certa para que você possa ficar, de fato, fortalecida, bem, né? Como eu gosto de dizer de uma canção de Nelson Ned, uma canção bem antiga, na verdade, uma poesia dele, ele diz assim: um carente procura outro carente, querendo o quê? Querendo que os dois sejam e façam um ao outro felizes. Mas como fazer o outro feliz se você não está feliz? Olha que situação séria. Então, é muito importante esse parar para se tratar, esse parar para ser tratado, né? Lu, eu te agradeço demais a tua participação aqui, tá, na nossa maratona. Você está acompanhando a maratona, não está, Lu? Tô acompanhando a maratona e eu tô aqui torcendo. E eu venho assim, com muita felicidade poder falar isso, porque é exatamente isso. Quando você trata, você já não tem vergonha, né, de falar. Existe a cicatriz, mas você olha para ela, mas aquilo já não dói dentro. E eu acho que falar hoje é poder ser a esperança para alguém que possa estar passando por isso e dizer assim, tem esperança para mim. Porque sempre tem esperança, pastor. Sempre tem esperança. Saída, não há né? aquele que esteja aqui que não tenha como ser feliz. A felicidade está aqui para ser vivida e a gente tem o melhor quando a gente compartilha isso com Deus. Mas muito obrigada. E é como a Bíblia diz, né? De nada, minha irmã. E é como a Bíblia diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Sempre o sol vai nascer, né? Muito embora às vezes a nuvem está lá, a nuvem, né, densa está lá, você nem está vendo o sol, mas ele está lá, né? Ele vai raiar, ele vai, como está acontecendo na sua vida. Eu fico feliz demais. Obrigado, Lu, mais uma vez. E bom, vamos continuar na nossa maratona. É a semana toda compartilhando nesse tema, Livres da Amargura. Fica na paz, minha irmã. Bem, gente, olha aí. Tá vendo? Que interessante, né? Contamos hoje com a participação da nossa querida Luciana Lins. Muito obrigado, Luciana, por ter compartilhado o seu depoimento, né? O seu testemunho de vida, né? Só quem sabe é quem passou ou está passando, sentindo as suas dores. E eu queria dizer para você e deixar esse recado mesmo bem claro para você. Busque ajuda. Busque ajuda de Deus, busque ajuda de um especialista, busque a ajuda de um amigo que pode, de fato, de verdade, ser um ombro amigo, mas que seja abalizado. Não procura qualquer situação, qualquer pessoa. Não, vai nesse contexto agindo para você ter a resposta certa. E a resposta certa está aqui, está na palavra de Deus. A resposta certa está debaixo de bênção, debaixo de graça. Tem informações importantes para você, para que nós possamos estar seguindo bem, né, na nossa maratona. Vou até pegar aqui, porque são informações bem interessantes. E eu quero que você não perca uma das nossas lives. Não perca nenhuma das nossas lives. Por quê? Porque eu estou ensinando a você como tratar suas dores e como você ficar livre da amargura. E eu vou estar convidando você para algo maravilhoso, né? Eu quero convidar você para algo maravilhoso. É uma semana, são 9 lives ao todo que nós vamos estar fazendo. Mas eu vou estar fazendo algo bem interessante. No dia 1º de julho, às 8 da noite,
1º de julho, às 8 da noite, eu vou estar fazendo uma aula especial. Olha, será uma aula especial onde eu vou trabalhar com você pontos importantes, né? Dentro desse contexto que eu estou aqui para te ajudar a ficar livre, né? Identificar as suas dores, ficar livre da amargura nesses 4 passos. Então, nessa aula, você não vai ficar de fora, nem vai perder, tá? Vai ser no dia 1º de julho, já temos data marcada. E você vai observar, você vai estar junto comigo nessa construção ao longo dessa semana, ao longo da próxima semana agora que inicia. Amanhã, domingo, vamos ter live também. Só que vai ser, a partir de agora, todas elas à noite, 10 da noite, tá bom? E aí, você vai estar agora mesmo, quando terminar a live, você vai aí no Instagram, vai lá na bio, né? Que é aquela descrição que tem lá em cima. Clica lá e você vai estar fazendo a sua inscrição para você estar preparando, né? E estar participando também dessa nossa aula especial, tá certo? E eu quero que você convide seus amigos. Vai lá, tanto no Facebook também você vai ter acesso, quanto no Instagram, a esse link para que você possa participar e fazer sua inscrição, tá certo? Acesse meu perfil lá pelo Instagram, na bio do Instagram aqui, tá? E eu estou montando também... Gente, é interessante. Eu trabalhei durante muito tempo com o WhatsApp, né? Mas o WhatsApp é muito bom, uma ferramenta prática. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu estou me despertando para uma outra ferramenta que é muito legal e que vai construir muita coisa com você, que é o Telegram. Então, eu estou montando um grupo no Telegram. Quando você for lá na bio, né, do Instagram, você vai clicar lá, você vai ter acesso a um grupo exclusivo para você que está participando da maratona e você que deseja participar também dessa nossa aula, master aula especial, onde eu vou estar ensinando você a tratar suas dores e ser livre da amargura, meu irmão, porque viver desse jeito não é legal, não. Se você conhece alguém que está enfermo nessa área emocional, que está com dores não tratadas, passa esse link para ele, passa essa informação para ele. E a partir de amanhã, todas as nossas lives acontecerão à noite, às 22 horas. Tá bom? Agradeço demais a sua participação e não esqueça, se você está entrando aqui agora, não me conhecia, lembre-se que Deus tem algo grande na sua vida, tem uma obra na sua vida. Eu sou Cristiano Arcoverde, estou aqui para te ajudar a ficar mesmo tratando essas dores, sendo livre da amargura. E nesses 4 passos você vai ser restaurado completamente. Amém? Em nome de Jesus. Vai ter essa oportunidade de viver essa restauração para a glória de Deus. Muito obrigado a você. Muita gente mandando mensagem. Olha, só uma informação. Você pode mandar, sim, mandar perguntas. Agora, perguntas que estejam relacionadas com o tema, tá? Então, ao longo das nossas lives, a gente vai estar, em alguns momentos, também abrindo para a sua participação com perguntas. E nas nossas lives também, em dados momentos, eu vou estar trazendo alguns convidados especiais. Tá certo? Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma tarde, finalzinho de tarde maravilhoso. Tenha uma noite abençoada. E um dia de domingo também, uma semana próspera em Cristo Jesus. Valeu, gente. Abraço. Vai lá na bio, agora mesmo. Vai lá no link. Não perde, não. Por quê? Porque vai te trazer mais informações e mais conhecimento nessa área tão importante.